Talvez você esteja me conhecendo agora, ou talvez você está aqui há todos esses anos. Então eu trouxe esse vídeo aqui pra gente poder conversar um pouco mais do que mudou até hoje, do que mudou até aqui. E para quem não me conhece, para poder conhecer um pouquinho mais da minha história, quem eu sou. Bom, eu acho que do último vídeo até esse, além dos meus cachos que estão mais modelados, eu acho que muita coisa mudou. E não só em mim como pessoa, mas na minha vida num todo. Eu vou começar falando quando eu fiz os últimos vídeos aqui, eu já estava entrando num processo que, na verdade, eu não sabia ainda nomear isso, mas eu estava num processo ali de autoconhecimento, eu estava buscando respostas e entender quem eu era, né, entender o meu propósito. E aí tudo partiu também de quando eu comecei a refletir sobre aonde eu estava, tanto profissionalmente como ciclos de amizades, relacionamentos. Acredito que talvez tenha sido o momento ali que Jesus viu uma porta de entrada para poder fazer morada. E uma das coisas que mudou de lá até aqui, a principal coisa que mudou é que eu conheci Jesus, aceitei a caminhada com ele e hoje, né, eu vivo uma realidade completamente diferente da que eu vivia há anos atrás. E aí, nessa busca, né, por respostas, e eu acredito que, não sei se você que está me assistindo pode estar nesse mesmo momento ou você já pode ter passado por esse momento e pode se reconhecer nesse lugar. Mas naquela época eu comecei a sentir um vazio que não era preenchido mais pelas coisas que ultimamente preenchiam. E eu comecei a sentir esse vazio e era um vazio que incomodava e eu tentava buscar em lugares, em viagens. Na época eu viajava muito e eu cheguei aí muito até pra Chapada dos Veadeiros na época, ficava dias e dias na trilha e refletindo sobre a vida. E era um vazio que eu não sabia explicar, até que em um dos retornos da uma das viagens que eu fiz, eu decidi que eu ia vender a minha parte na minha sociedade que eu tinha na época. Eu tinha uma agência de marketing. Peguei com essa decisão e aí logo depois isso foi tipo, efetivado. E depois eu pensei o que que eu ia fazer, né? Eu comecei a tentar bolar ali planos. Eu sempre fui muito empreendedora. Decidi que eu ia criar uma marca de roupas, porque eu treinava CrossFit e também era uma das coisas que me preenchia, que eu encontrava parte da minha vida para tornar aquele vazio um pouco menos incômodo. E aí, depois de um tempo estruturando essa marca, fiquei alguns meses, né, indo e voltando. Para quem não sabe, hoje eu moro em São Paulo e na época eu morava em Manaus. E aí, nessas idas e vindas de Manaus, São Paulo, nessa ponte aérea que eu vivia, eu comecei a sentir a necessidade de estar aqui. E na época, para mim fazia muito sentido sentir essa vontade, porque tinha outros interesses aqui, tinha outras coisas que eu queria fazer aqui, e eu me via muito mais com a minha vida para esse lado do que lá para Manaus. Só que hoje eu vejo como um plano perfeito do Senhor para minha vida, né? Eu vejo que ele me tirou de lá porque ele sabia que eu ia encontrar ele aqui. E assim como tudo Deus faz é infinitamente melhor e maior do que a gente pensa e do que a gente planeja, ele me trouxe até aqui. Foi assim uma decisão muito fácil para mim na época. Decidi sair de Manaus, vim de carro, entreguei o apartamento do jeito que tava e foi uma decisão muito fácil de se fazer. E hoje pensando, gente, eu acho que hoje eu não teria a mesma coragem que eu tive, mas ok, né? Amei. E foi por um propósito e tá sendo cumprido agora. Então, vim para São Paulo em 2022, março de 2022, e comecei uma vida aqui. Quando foi na metade de 2022, logo eu, uma pessoa que sempre dependi de mim para tudo e não dependia de ninguém, meu ego ali totalmente inflado, uma certeza das coisas, dos próximos passos. Eu podia até não ter certeza, mas eu tinha certeza de que as coisas iam fluir, acontecer da melhor forma. E era uma fé, na época era uma fé inexplicável, né? Porque eu não tinha o Senhor, mas eu tinha ali convicção de que tudo ia dar certo. Tive, né, a primeira crise financeira ali na Globo e tive que enfrentar uma situação muito desafiadora na época. Eu, né, a que tinha certeza das coisas, dos próximos passos, tinha certeza que tudo ia dar certo, apesar de eu ser muito imatura também na época, profissionalmente falando. E aí começou uma época ali de incertezas, uma época que eu, de fato,
me vi sem chão, gente, sem chão, tipo, imagina uma pessoa sem chão. E aí eu comecei a ter que depender de outras pessoas, comecei a ter que diminuir também os meus custos de vida, que na época eram muito altos. Então coisas começaram a abalar as estruturas ali da minha vida, e que começaram a me trazer uma consciência maior sobre o que eu estava vivendo e sobre os últimos anos, assim, das decisões que eu tinha tomado. E aí uma amiga, né, que morava comigo na época, me chamou pra ir num culto de domingo. É a igreja que hoje eu congrego, né, que é a Hillsong, e o dia que ela me chamou, eu já estava, né, desde quando começou a crise ali, eu já comecei, tipo, a realmente a fazer essa busca mais intencional por Deus, a fazer as minhas orações que eu nem sabia como que era que eu fazia e tudo, mas escutava muito louvor e tudo. E aí ela me chamou e eu fui, né, nesse culto, e eu creio que ali ela teve um papel muito importante de realmente me levar, me mostrar. E então, a partir desse dia, eu comecei a ir mais vezes, só que eu ia muito escondida, tipo, eu não queria que ninguém visse, eu não queria falar pra ninguém que eu estava indo. E foi importante porque na época também, algumas pessoas, algumas amigas que eu tinha conhecido aqui em São Paulo, que eram cristãs, também estavam nessa jornada, e foi muito importante tê-las do meu lado. Tudo pra dizer que tudo começou ali, né, na minha busca de preencher esse vazio que não parecia mais estar sendo preenchido pelas coisas que costumavam preencher. Dificuldade ali que eu passei na minha vida que realmente abalou não só o meu emocional, como as outras áreas da minha vida, né, financeiramente, emocionalmente e também até minhas relações que na época eu tinha. A partir disso começou a minha jornada ali com Cristo, eu aceitei Jesus em uma das vezes que eu fui, não me recordo se foi nessa primeira vez, eu acho que não, acho que demorou algumas reuniões para poder aceitar, mas e aí eu comecei a fazer a jornada e sozinha, né, comprei uma bíblia, comecei a ler, comecei a desbravar ali, os textos bíblicos, né, pesquisar e tentar entender, e na época meu discernimento era bem, tipo, pequeno sobre, eu tinha na época também uma trava pelo mundo espiritual, né, eu sabia que existia, mas eu não queria adentrar muito nele, porque, enfim, eu tinha um pouco de pavor. Tudo foi um processo, né. E aí eu tô contando mais ou menos ali o começo, porque sim, estou no processo ainda, com certeza estamos aqui juntas e eu não sei se você já tá muito tempo nessa jornada, mas eu creio que a gente vai caminhar junto, a minha ideia é caminhar junto aqui com vocês. E foi importante porque mudou muita coisa na minha vida, o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, os meus comportamentos, a forma que eu me visto, eu aprendi a ouvir mais, eu aprendi a ser mais obediente, eu aprendi a ser disciplinada, mudou as minhas rodas, mudou os meus relacionamentos, mudou a forma que eu me vejo, e isso é muito importante porque nessa jornada com Cristo, e um dia eu vou falar isso com vocês, mas a gente resgatar a nossa identidade quando a gente conhece Jesus, eu acho que é um momento muito bonito na nossa jornada, sabe, porque eu vi essa minha identidade ser resgatada. E aí, pra meio que ir para o final e depois eu faço um vídeo melhor sobre cada área da minha vida, assim, né, posso trazer aqui pra vocês, mas eu casei, conheci meu marido na igreja, depois que eu aceitei Jesus, eu me batizei, eu comecei a servir na igreja, eu conheci meu marido, hoje eu sou casada. Tantas coisas aconteceram, eu fechei a Glow, na verdade não fechei, mas eu dei uma pausa com ela. Hoje eu faço outras coisas e um dia eu posso contar aqui pra vocês. Mas é isso, caminhar com Jesus me trouxe uma consciência, de quem eu sou, da minha identidade. Talvez no próximo vídeo a gente possa falar sobre isso agora, senti agora de falar sobre isso. Mas eu tô aqui, retornei pra cá, porque fazia muito tempo que eu sentia de voltar, né, estar aqui no YouTube, mas eu nunca conseguia voltar. E eu creio que agora, nesse momento, o meu coração está posicionado no lugar certo e por que não, né? Antes eu não enxergava motivo para estar aqui, tipo, falava: "Ah, vou voltar sem algum motivo, sem por qualquer motivo, sabe, fazendo mesmo mais do mesmo". E hoje, sim, eu sinto uma urgência, uma necessidade de estar aqui para falar desse amor que é muito grande, que é o maior de tudo, que eu já senti na minha vida. E por que não, né, falar desse amor e tentar trazer pessoas mais para Jesus. Esse é o único caminho.
né, como diz, ali no Evangelho de João, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É isso, esse é o primeiro vídeo do retorno, eu queria só fazer essa conversa mais contraída, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir aqui, compartilhar esse vídeo, me contar aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês estão passando por uma situação, assim, parecida, se vocês já viveram isso, se vocês estão vivendo, se vocês querem viver, e é isso, espero no próximo vídeo. Tchau.